É um processo também que pode até passar despercebido, mas tem a ver também com a construção, a reconstrução da autoestima. De tanto que eles estão vendo, se sentindo representados, hoje em dia eles entendem que não precisam colocar a mão no rosto para tirar uma foto, esconder algum traço deles assim. E é uma das coisas que o clube tem potencializado também, que é essa questão da autoestima desses meninos e nessas meninas que eu tenho percebido assim muito, muito de perto. Esse relato que você ouviu aí é da Jéssica de Oliveira. Ela é professora em uma escola quilombola em Jequié, na Bahia, e fundou, com alguns alunos dela, o Clube de Leitura Preta. Nessa edição, a gente conversa com ela, que traz uma história inspiradora e que é um exemplo de como professores realmente podem ter impacto na vida dos seus alunos. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Faz um ano que a Jéssica de Oliveira resolveu criar um clube de leitura na escola onde ela trabalha, o Colégio Estadual Dr. Milton Santos, uma instituição de ensino quilombola localizada no município de Jequié. Jequié fica a 365 quilômetros de Salvador, na Bahia. Está no topo do ranking das cidades mais violentas do país. Esse clube de leitura, então, quando ele foi idealizado pela Jéssica, ele seria uma forma de fazer com que as crianças e os adolescentes, principalmente, mergulhassem na literatura, se interessassem mais pela escola e, assim, não aumentassem o índice de evasão escolar. O clube seria também um lugar de combate ao racismo e de celebração da literatura negra, uma vez que os livros escolhidos para leitura e discussão do clube são todos escritos por autores negros. A Jéssica, que também é escritora, conta aqui, ao podcast da semana, como foi esse primeiro ano do Clube de Leitura Preta, que é frequentado 3 vezes por semana por meninos e meninas de 13 a 16 anos. Neste ano, eles até participam da FLICA, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia. E entre as coisas mais bonitas que ela conta, é como eles passaram a se ver diferentes. Eles estão mais empoderados e com a autoestima fortalecida. Ela conta também como eles relacionam a literatura com as coisas que veem no seu dia a dia. Desde a violência, que é presente sempre, até a forma com que os personagens se relacionam, com nomes menos pomposos e mais parecidos com os das pessoas que eles conhecem. Ouve aí meu papo com ela. Oi, Jéssica. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado bater esse papo aqui no podcast da semana. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente faça uma boa partilha aqui nesse momento. Jéssica, para começar, me conta como é que veio a ideia para você do Clube de Leitura Preta? Então, o Clube de Leitura Preta nasceu com essa inquietação, né, que atravessa várias pessoas que não se sentem conformadas com a situação de desigualdade, de racismo e de diferentes preconceitos que existem na nossa sociedade. E como eu sempre gostei muito de ler, e inclusive a leitura e a literatura negra fez parte do meu processo de descobrimento enquanto mulher negra, né? Porque no Brasil a gente costuma falar que as pessoas negras têm 2 certidões de nascimento. Uma que é cedida pelo Estado quando uma pessoa negra nasce e a outra quando ela se descobre como tal. E foi a partir da literatura de Conceição Evaristo que eu me lembro que eu consegui descobrir a beleza dos meus cabelos, por exemplo, da minha pele, dos meus traços negroides. E a partir daí eu compreendi o quanto aquele processo foi importante, não somente para a minha aceitação, para a minha identidade, mas também para a minha autoestima, para ocupar de forma assim mais colaborativa, vamos dizer assim, nos lugares que eu conseguia ocupar. E aí, quando eu percebi que na escola, que é um lugar que eu atuo, que eu sou professora em formação, e quando eu observei que na escola, nos primeiros contatos com o estágio, por exemplo, ainda existe uma grande lacuna de aprofundamento dessas discussões estruturais. E aí me veio, né, a ideia de juntar o Clube da Leitura Preta, de fazer, na verdade, um clube, só que com esse recorte em ler autores e autoras negras, para poder estar fazendo esse enfrentamento ao racismo, à evasão escolar. E aí, no meio desse processo, né, de construção, eu conheci uma pedagoga que é muito, assim, tanto incisiva quanto comprometida com essa questão de aprofundamento, que foi Diana Barreto. E aí,
a gente amadureceu a ideia de fazer uma iniciativa e aí onde surgiu esse Clube da Leitura Preta, que eu sou responsável por ele, criadora e responsável desde 2022, do ano passado, de julho. E aí esse ano o clube fez 1 ano de existência. Muito legal. E quem está participando hoje do clube? Hoje o clube ele assiste meninos e meninas do ensino fundamental da escola. Meninos e meninas a partir de 13 a 14 anos, numa faixa de até 16 anos. Eles são do turno vespertino da escola, são alunos quilombolas e não quilombolas. Por a escola ser localizada em um quilombo urbano, as vagas são abertas tanto para alunos que moram dentro da demarcação que é considerado quilombo, quanto estudantes do centro ou de outras localidades de bairros periféricos ali próximos. São quantos meninos e meninas, assim, no total, no clube? Hoje a gente tem uma média de 26 meninos e meninas que frequentam de forma ativa o clube nos nossos encontros, que são semanais. Como é que você faz a curadoria dos livros? Então, eu faço a curadoria dos livros a partir de algumas leituras que eu tenho de Lélia Gonzalez, né, da pedagogia dela. Então, eu tento traçar leituras que sejam também, que casem com a realidade da idade dos meninos e das meninas, né? Tem alguns assuntos que discutem racismo, que, por exemplo, tem alguns termos que eles ainda não conhecem. Então, eu procuro levar pela questão, assim, daquela literatura de Conceição Evaristo, aí eu jogo um pouco da literatura de Silvio Almeida, que traz uma parte mais meio que científica, mas que também ele consegue uma linguagem bem mais acessível para falar com eles. A gente vai pesquisando alguns termos. E eu também faço a curadoria de livros infantis, porque eu sempre falo que um livro para criança não é somente para criança, né? Até para a gente saber se realmente é bom, o adulto tem que ler. Então, os meninos também têm essa visão de ler livros infantis também no clube, de autoria negra. E o que você percebe, assim, que captura mais eles? O que eles se sentem mais envolvidos? Tem algum elemento nesses livros que você acha que é forte para a conexão com essas crianças e adolescentes? Sim, tem um dos elementos, assim, que não necessariamente seria positivo, mas é uma das coisas que eu percebo que mais chama a atenção deles, é a questão da realidade da violência, das violências que são retratadas por esses personagens e que muitos deles se identificam. Por exemplo, a gente lê o Becos da Memória e naquele romance, naquele livro, Conceição, ela narra vários personagens que são atravessados por várias patologias, por questões também de assédio, violências, tem a questão da divisão de classe. E eles ficaram assim, muito ligados nesse livro. Eu me lembro que eles davam depoimentos mesmo, falando, não, pro, essa parte aqui parece muito com a minha vida, com a vida de fulano de tal. Até porque antes, muitos deles relatam que eles entendiam que literatura eram aquelas narrativas construídas com nomes bonitos, fortes, não tinham personagens que tinham apelidos. Então, quando eles veem aqueles personagens de Conceição Evaristo com nomes muito parecidos com o nome de pessoas que eles convivem. E é uma das coisas que eu percebo mesmo, é essa questão dos personagens. Quando a gente percebe que um personagem está sendo atravessado por uma violência, por exemplo. Silvio Almeida, ele fala muito da necropolítica e é um assunto que os meninos e as meninas discutem muito no clube, até porque Jequié hoje é a cidade mais violenta do país e esse meio que a escola está inserida também é um espaço que vive diariamente com a guerra às drogas. Então, é uma vivência que eles têm. Então, quando eles percebem, assim, não na questão de romantizar, mas de entender que aquela literatura também serve como uma denúncia, eu vejo que chama muito a atenção deles. Como foi implantar, então, chegar com uma ideia assim tão diferente da violência, né, lá como clube de leitura? Você enfrentou resistência no começo? Sim, no começo a gente na escola enfrentou muita resistência, tanto eu quanto essa coordenadora, que hoje ela não atua mais na escola, mas a gente ia de sala em sala, né, chamar os meninos e as meninas para poder participar, e a maioria não queria. Primeiro porque eles ainda não se identificavam enquanto pessoa negra, segundo porque eles falavam, eu não quero falar sobre isso, isso é mais uma coisa triste que eu não quero saber. E eu, de certa forma, compreendia, não era um desinteresse, mas assim, você está vivendo uma vida atravessada por violência, vendo vários dos seus ir embora, e você vai sentar no final do dia e ler um livro, é um ato de coragem que nem todo mundo está preparado ou tem esse acesso ainda. Mas aí alguns foram indo aos poucos. Não, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o clube, ele não vale ponto. E na escola tem muito isso. Professora, vale ponto? E no clube não vale ponto. Vai quem quer por livre-arbítrio. E o clube funciona depois das aulas. Então,
quando a gente chegou para implantar o clube, discutir racismo, não fazendo apenas um desfile da consciência negra ou alguma festividade só nesse mês, teve essa resistência. Mas com o tempo, né, como tudo que é construído, a gente foi fazendo esse passo de formiguinha e hoje em dia as coisas já estão mais estabilizadas. Os próprios meninos, convidam os outros que não participam ainda, a gente não precisa mais nas salas assim chamar, falar do clube. Em contrapartida, a gente também teve algumas percas, né, de meninos da escola nessa guerra às drogas e a gente pôde perceber que o clube ele saiu dos muros da escola, porque aos poucos os pais vinham dar um retorno, dizendo que os filhos estavam com um comportamento melhor, que os filhos estavam falando sobre assuntos que eles não tiveram acesso naquela época, até o comportamento dos meninos em compreender que muitas vezes os pais deles estavam naqueles subempregos, não é apenas porque quiseram estar e não foram pessoas esforçadas suficientes. Então, foi um trabalho, está sendo, na verdade, um trabalho que a literatura tem conseguido entregar esse resultado. E aí, em contrapartida, a gente tem essa violência, né, que atravessa o bairro e atravessa a vida de cada um deles, de forma diferente, mas atravessa. E a gente tem, do outro lado, essa ferramenta, que é a literatura, que está ali tentando desconstruir, moldar, tentar fazer pontes com eles para a universidade pública que tem aqui. Eles foram a primeira vez na universidade fazer uma roda de conversa. Inclusive descobriram que a universidade pública ela não é paga, porque isso é o básico, mas a maioria dos estudantes ainda não tem essa informação. Que para estudar numa universidade estadual, por exemplo, você não vai pagar uma mensalidade. Então foi muito assim, foi uma descoberta para eles isso. A gente foi na biblioteca, fez uma roda de conversa com os futuros professores da UESB. E assim, um papo mesmo de aluno, né, com aquele futuro professor que vai chegar na escola. Foi um marco também muito importante, apesar de toda essa questão da violência que se encontra ainda predominante assim, na cidade. E esse contexto de violência e esse tipo de dificuldade, né, da guerra às drogas e tudo, você acha que, de alguma maneira, isso também pauta a curadoria dos livros? São livros dessas temáticas que têm a capacidade de atrair mais a atenção das crianças? Sim, pauta, porque eu sempre observo, por exemplo, eu gosto muito de falar de Conceição, porque foi um dos primeiros livros que eu apresentei aos meninos, né? E eu sempre pego, volta e meia, vejo a linguagem adequada para eles e vou sempre procurando. E Conceição, ela traz muito dessas questões da denúncia, né, nos livros dela. E eu percebo que os meninos acabam também, além de serem impactados, eles gostam de compreender. Porque, por exemplo, alguns falam assim, tia, antes a gente só entendia que, por exemplo, tivemos uma perca de um familiar ou de um amigo porque ele não foi à igreja. Então, quando os meninos também passam a desconstruir que não é necessariamente porque o jovem não estava na igreja que ele faleceu, ou que ele estava andando em outro caminho, a gente começa a falar para eles, né, das oportunidades, da desigualdade, desconstruir a meritocracia. Então, hoje em dia, eles já têm um discurso bem assim construído em relação a isso, que a maioria das pessoas que eles viram perder a vida não foi simplesmente porque a pessoa escolheu, né? Até porque também eles já sabem que a gente não tem pena de morte no Brasil, então independente do que houve ali, né? E sempre a gente conversa aqui, não é que a gente está fazendo um discurso contra o sistema no sentido de querer que os meninos façam apologia às drogas, por exemplo, ou então até mesmo uma guerra contra os policiais. Mas não, a gente pega nessa curadoria, que eu sempre costumo pegar Conceição Evaristo e outros livros assim para eles, para mostrar o outro lado da história, o lado da história de quem muitas vezes não pôde ter vez ali para contar o que aconteceu. E eles mesmos começam a dar os depoimentos. Não, a gente estava lá outro dia e chegou a polícia e falou que foi troca de tiro e não foi, a gente viu tudo. Então, assim, são meninos que eles têm uma vivência do que acontece nesses livros na vida real. E eles veem como a literatura imita a arte e vice-versa também. Tem algum livro que foi o maior sucesso entre eles nesse primeiro ano? No primeiro ano do clube, o livro que foi mais sucesso foi Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Becos da Memória relata assim, muito a realidade parecida com a realidade deles. Foi onde eu vi assim, eles de fato se soltarem para falar algumas coisas. E nesse segundo trimestre, ou semestre agora, assim, que eu observo muito, eles gostaram muito de um livro que se chama Quando Eu Me Descobri Negra, que é de Bianca Santana, se eu não me engano.
Quando Me Descobri Negra, eles gostam muito desse livro porque eles também passaram a compreender nessa percepção, que eles não são morenos, nem cor de jambo, nem cor de... Eles são pessoas negras e eles hoje em dia sabem por que são também, né? Inclusive a responsabilidade que eles têm também, não de ser guerreiro, mas de poder também estar ali chamando outras pessoas, ou vamos tentar movimentar aqui, e sempre através da nossa arma, que é o livro. Quanto tempo eles ficam com cada livro? E assim, as leituras acontecem em conjunto, ou cada um lê em casa e vocês se encontram para discutir? Como é que funciona? O clube funciona com 3 encontros semanais, de forma presencial na escola, após as aulas. O horário das aulas é 5h30, então a partir de 5h30 a gente fica até umas 7h30 fazendo as leituras no próprio clube. Aí, quando às vezes passa um pouco o horário, cada um leva, quando tem livro também suficiente, cada um pega e leva para casa ler para a gente fazer o retorno. Mas na maioria a gente lê no próprio clube mesmo. Aí às vezes demora em torno de 1 mês a gente lendo um livro. Quando o livro é menor, em 2 semanas a gente termina. E cada livro que a gente termina, a gente faz uma atividade sobre. A gente faz uma reflexão, tanto discussão oral e depois a gente parte para fazer uma produção textual. Você é escritora também, né? Você sente que o envolvimento com a leitura desses alunos pode levá-los a um caminho semelhante do seu, por exemplo? Você já sente esse interesse deles? Sinto, sim. Ano passado, no mês de novembro, a gente realizou na escola o primeiro concurso literário do Quilombo. O Clube da Leitura lançou essa iniciativa e a gente teve 150 produções textuais. Toda a escola participou. E a gente fez a temática, era livre e tinha que ser conto, só podia escrever conto. E aí foram 150 produções textuais, a gente corrigiu os professores de língua portuguesa e os meninos e as meninas do clube eram os jurados, para dizer, né, o qual eles tinham gostado mais. E assim, a maioria dos textos, até de quem não participava do clube, a gente via de forma bem incisiva as denúncias sobre violência. Os personagens, aqueles personagens ali com outros nomes, mas com situações que a gente já tinha até inclusive visto na escola, acontecer assim na rua. E aí a gente foi e produziu um certificado para dar a cada participante do concurso, e a direção da escola na época premiou. Comprou alguns brindes e deu para os 10 primeiros lugares, porque a gente, quando trabalha também com adolescente, não consegue repartir muito primeiro, segundo e terceiro, porque causa uma coisa assim, causa algumas complicações nessa geração que a gente tem hoje em dia. E aí a gente decidiu fazer 10, receberam brindes e os outros receberam certificados. Aí levaram os certificados para casa, os pais também deram um retorno muito positivo e eles escreveram assim, a gente chegava na sala, quem vai participar? Todo mundo com o conto pronto na mão. Aí esse ano a gente vai realizar a segunda edição desse concurso novamente em novembro. Super legal. Nossa, deve movimentar a escola, Movimenta. Né? Eles são muito competitivos. Então, assim, a gente vê que o futebol, esporte, eles gostam muito. Mas ano passado a gente pensou, não vai ter nenhuma produção. E teve 150. Então, esse ano a gente já está esperando que tenha mais. E que tipo de novas possibilidades você acha, Jéssica, que essas leituras podem trazer para esses meninos e meninas? Então, eu acho que uma das possibilidades que eu já vejo acontecer é o despertar de uma perspectiva, né? Não que eles não tenham, porque eu acho que todo mundo tem uma perspectiva independente, né, do lugar que esteja, mas de poder sair, não sair, eu quero sair daqui, desse quilombo, dessa periferia porque é ruim, mas assim, sair e voltar com algo nas mãos, dar um retorno para aquelas pessoas que estão lá. E eu costumo dizer para eles que esse lugar que eles precisam chegar é a universidade. E aí eu consigo um pouco, às vezes, com essas leituras e discussões, tirar um pouco aquela coisa tecnicista de eles entenderem, não, mas eu vou fazer um curso técnico e tá tudo bem. Não que um curso técnico seja ruim, mas eu acho que eles também podem fazer uma universidade. Porque como eu venho de uma família de universitários, de mulheres sindicalistas e que entraram na universidade, naquela época, muitos anos atrás, que não tinham tantas políticas públicas, eu entendi a importância delas terem entrado, para a minha geração ter entrado também. Então, quando eu vejo eles assim já ligados, quando tiver o Enem, vai ter uma vaga no Instituto Federal da Bahia, a gente vai tentar. Então, a gente já consegue ver que eles estão criando essa visão, que aquele lugar também é para eles, que eles também têm o direito de ter uma cadeira na universidade, no Instituto Federal.
Então, eu acredito que essas possibilidades que o clube está fazendo, assim, a gente já está saindo do que diz respeito aos muros da escola. A gente está conseguindo transformar a mentalidade de alguns, dos próprios pais também. A gente levou eles para Salvador, para Flipelô, e eles tiveram acesso ao teatro, ao cinema. Então, os pais ficaram muito felizes de dizer assim, meus filhos foram para lá. Então, a gente já está vendo que está tendo um olhar de possibilidade nova nascendo entre eles. E você está formando uma nova biblioteca do clube, não é isso? Isso, porque na escola a gente tem uma biblioteca, né, que são os livros que direcionados pela SEC, pelo MEC, mas que ainda não são livros que vêm com um recorte maior de autoria negra. A gente ainda tem muitos livros que passam pela questão do cânone literário, e aí a gente quer montar essa biblioteca assim, majoritariamente de autoria negra e deixar ela na escola para os alunos ou a comunidade, algum pesquisador também que quiser passar lá. E aí a gente abriu essa chamada e tem recebido muitos livros. A gente recebeu inclusive uma caixa cheia de livros de autoria negra da UFBA. Eles enviaram para a gente. A SEC também enviou uma caixa ontem e alguns autores também independentes estão mandando o livro deles para o clube. E você já teve assim, a demanda dos estudantes por livros? Assim, eles já chegaram a sugerir, a tentar ser curadores também do clube? Já, sim. Agora mesmo a gente, lá na escola, chegou uma remessa do Hibisco Roxa. E aí, quando eles viram, eles... Pro esse daqui, porque já foram argumentando. Pro a gente tem que botar também Chimamanda, porque ela fala de um olhar para uma nova história. Eu falei, mas vocês estão lendo Chimamanda aonde? Que eu ainda nem apresentei. A gente pesquisou na internet. Uma das coisas também que eu acho bem bacana que eles falam assim, porque eu falei com eles, eu falei, qual é a mídia que vocês estão seguindo, que vocês estão vendo assim, tanta coisa? Aí eu falei, quem é que segue aí uma mídia negra? Aí eles, pronto, ninguém tem jornalista negro? Eu falei, tem também. Aí fui apresentar, eles falaram, pro lá também eles falam sobre alguns livros e tal. Então, assim, já surge. Inclusive no clube, a gente tem uma pequena direção, que é uma presidenta, uma vice-presidenta, um diretor, aí a gente tem 2 comunicadores. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema, eu não puder ir para o clube, eles se reúnem, fazem o clube, gravam tudo direitinho, assinam a ata, e isso são estudantes de 14 anos, viu? Fazem isso tudo tranquilo, fecham a porta, entregam a chave na direção. São super, assim, dedicados hoje em dia e já estão mostrando. Quando eu falo assim, hoje eu não vou, alguém pode ficar no lugar, eu fico e pegam um livro, abrem, marcam a página, tudo certinho. E a participação do clube na Flica? Vocês já foram ano passado. Queria te perguntar como foi e o que você está planejando para esse ano. Então, ano passado, quando eu fui convidada, né, como autora, mas aí, no caso, só fui eu. O clube ainda não tinha ido. E aí eu fui convidada como autora em 2022. Foi uma coisa maravilhosa, foi a minha experiência, a minha primeira feira literária, inclusive, que eu fui enquanto escritora. Nunca tinha ido em nenhuma, assim, como convidada, já tinha ido como ouvinte. E a Flica eu nunca tinha ido, nem como ouvinte, assim, me encantei pela proposta, a iniciativa da feira, aquela imersão de cultura que acontece ali na Flica, né? E aquele mundo que é Cachoeira. Cachoeira não é uma cidade, né? É um mundo dentro daquele local ali. Para mim foi assim, uma experiência única, maravilhosa, onde inclusive eu pude fazer contato com várias pessoas dessa área da literatura, de projetos, a gente discutir essas importâncias, né, de movimentos como a Flica, sobretudo naquela época que a gente estava numa questão de um cenário político muito complicado, então assim, foi muito importante. E esse ano, para a edição da Flica de 2023, eu recebi, né, esse convite para poder estar lá na Flica esse ano e o clube também. Então, o clube não somente para fazer uma visita, que eu achei isso muito importante, mas para uma mesa, para as pessoas que estão lá ouvirem esses meninos e essas meninas, né, o que eles têm para falar sobre essa transformação que vem ocorrendo através da literatura. E aí tá todo mundo super ansioso. Os meninos e as meninas já estão com as falas preparadas para poder ir. Inclusive, eles nunca foram também em Cachoeira, né? A Flica vai ser o segundo evento literário que eles vão. E aí a gente está ansioso no aguardo. E são quantas crianças que vão? Aí para a Flica a gente está com a programação de levar 15. E para uma mesa, provavelmente 2 ou 3, a depender de como vai ser a formação da mesa. Agora, como é que você sentiu os efeitos dessas leituras antirracistas
nas crianças e adolescentes que participam do clube? Tem uma coisa, no clube, né, hoje em dia, essa geração que a gente está vivendo, eles têm vários problemas com essa questão de saúde mental, porque a gente não tem todo o aporte enquanto escola, a gente não tem um psicólogo na escola para dar o suporte. E eu notava, muito antes, eu observava que todas as vezes que a gente ia tirar uma foto, por exemplo, todos os meninos e as meninas colocavam a mão no rosto, escondendo geralmente o nariz, a boca, que são os traços negroides. E aí a maioria. E hoje em dia eu tenho essas fotos, né? Passam um ano e eu olho que essas fotos estão normais agora, sem a mão, escondendo mais nada. E super sorrindo, mostrando os dentes, o nariz, o olho. Então é um processo também que pode até passar despercebido, mas tem a ver também com a construção, a reconstrução da autoestima. De tanto que eles estão vendo, se sentindo representados, hoje em dia eles entendem que não precisam colocar a mão no rosto para tirar uma foto, esconder algum traço deles assim. E é uma das coisas que o clube tem potencializado também, que é essa questão da autoestima desses meninos e dessas meninas que eu tenho percebido assim muito, muito de perto. Jéssica, adorei conversar com você. Obrigada por ter contado essa história. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, né? E é muito bom poder falar do clube, porque inclusive a proposta que eu tenho para o clube é que ele se multiplique, né? Não é porque a escola é uma escola quilombola que o clube deve existir somente nessa escola. A gente sabe que o racismo, por ser estrutural, ele se permeia em todos os espaços. Então, tomara que várias escolas consigam também movimentar, fazer essas iniciativas, porque elas dão um retorno positivo, né? Tanto para o próprio local da escola, com esse compromisso que a escola deve ter com o social também, quanto com os alunos, com os pais e toda a comunidade envolvida. Quero que muitos clubes se multipliquem pela nossa Bahia e, quiçá, pelo mundo mesmo. Este episódio é parte da série Gama na Flica 2023, produzida com apoio do Governo do Estado da Bahia e das Secretarias de Educação e Cultura, realizadores da Feira Literária Internacional de Cachoeira. Se você quer saber mais sobre como os professores podem ser fontes de inspiração, mas como é difícil também a situação deles no país, eu te convido a ir ao site da Gama, que tem uma edição inteira sobre o assunto. Para começar, a gente traz uma série de depoimentos de professores de diferentes áreas e realidades sobre o que os motiva a continuar. Tem muita história bonita e emocionante. Tem também uma reportagem que fala sobre como está difícil encontrar profissionais que queiram abraçar a educação básica e fundamental no Brasil. O país, para você ter uma ideia, é o que tem o salário mais baixo de todos os países que participam da OCDE. Tem também uma reportagem que fala sobre o uso da tecnologia hoje na sala de aula e como os professores podem usar bem essas ferramentas. E tem também o nosso bloco de notas com uma lista de filmes que trazem histórias de professores inspiradores que foram capazes de transformar as vidas de seus alunos. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista com gente que tem muito a dizer. Os mais recentes, para você ter uma ideia, foram com o especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet, sobre luto, com a DJ e escritora Cláudia Assef sobre a participação feminina na música e com a antropóloga Miriam Goldenberg sobre envelhecer no Brasil. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!